Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 269. No dia de hoje, continuamos meditando o profeta Daniel. Dia de hoje, capítulos 5, 6, 7, 8 e 9. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com a graça de Deus, chegamos hoje no dia de número 269. Estamos no livro de Daniel. No dia de hoje, capítulos 5 a 9. No dia de ontem, o padre dizia que o livro do profeta Daniel ele pode ser dividido em duas grandes partes. Do 1 a 6, conta a história de Daniel, dos seus amigos que estavam na corte do rei, principalmente ali do rei Nabucodonosor. Depois do capítulo 7, nós começamos a ver algumas visões de Daniel. Seria muito pesado, dividimos apenas em 2 dias, então nós dividimos em 3 dias. Então hoje nós vamos ficar com o pé do capítulo 5 até o capítulo 6, ainda na história de Daniel, e a partir na história de Daniel na corte, na história de Daniel sofrendo perseguição, também o seu respeito que ele adquiriu naquele momento. Capítulo 6 de hoje vai mostrar Daniel na cova dos leões. Então, capítulos 5 e 6, um pouco mais de história. Depois, a partir do capítulo 7 até o capítulo 9, no dia de hoje, nós vamos encontrar algumas visões de Daniel. E aí depois nós temos a visão mais geral, talvez a visão principal, que nós vamos ver amanhã, que são dos capítulos 10 até o capítulo 12. Então essa é uma explicação por que nós dividimos dessa parte. Seria melhor, em questão temática, dividimos só em 2 dias, mas seria muito pesado para a nossa leitura. Quando nós chegarmos no Novo Testamento, se Deus quiser, nós vamos estar mais familiarizados com os textos, nós vamos poder ler menos capítulos por dia. Então, muito obrigado você que chegou até aqui, pela sua perseverança, pelo esforço, por toda a dedicação. Eu sei que não é fácil. Tem muitas pessoas que acompanham apenas o vídeo, cada um sabe a sua situação. Nós agradecemos muito a nossa amiga a Luciana, que ela faz a gravação dos áudios. Muitas pessoas, por algum motivo de saúde, não podem ler, mas ouvem o áudio da Luciana. E aqueles que não podem ou não têm tempo, não conseguem fazer a leitura, nem conseguem ouvir o áudio da Bíblia mesmo, guarde este sonho no seu coração, para um dia você poder ler de fato a Bíblia. O vídeo ajuda, o vídeo é importante, mas o objetivo principal é a leitura da Bíblia. E aí, muito em breve, daqui a alguns dias, menos de uma semana, nós vamos começar a leitura do Novo Testamento. Irmãos e irmãs, capítulo 5. No capítulo 5 nós vamos perceber que aqui já existe um novo rei, um sucessor de Nabucodonosor. O nome deste rei é Baltazar, e aí ele realiza um grande banquete. E aqui foi talvez uma das grandes ofensas que o povo de Israel sofreu no período do exílio da Babilônia, quando Nabucodonosor e outros da Babilônia invadiram Israel. Eles entraram no templo, devastaram o templo, ali aproximadamente no ano 580, entre 589 até 582. Entraram no templo, destruíram o templo e, além disso, pegaram muitos daqueles que eram utensílios sagrados e levaram para a Babilônia. E aí esse rei, que era um sucessor de Nabucodonosor, Baltazar, ele pegou os utensílios que eram do templo, coisas sagradas, coisas possivelmente de luxo, coisas que eram fruto ali de muita devoção, que eram usados apenas em celebrações muito importantes. Então, esse homem chamado Baltazar, ele pega todos esses utensílios do templo, que veio de Jerusalém, e aí ele começa a utilizar para refeições e utilizar de forma sem grande respeito. E aí,
aqui aparece uma grande polêmica, quem quiser aí pode estudar e aprofundar com mais tempo, é como se fosse uma mão que começasse a escrever algo, uma mensagem, ninguém consegue entender o que é essa mensagem. E aí aparece Daniel, estamos aqui no capítulo 5, Daniel, ele vai interpretar e ele vai tentar fazer o estudo daquilo que significa a mensagem. Naturalmente, Baltazar ele não vai gostar disso. Daniel, na sua interpretação, ele diz que o reino de Baltazar ele vai ser destruído. Quem tem a Bíblia de Jerusalém vai encontrar ali no começo do capítulo 5 o festim de Baltazar. Por que o festim de Baltazar? Porque era a festa de Baltazar. Ele era o novo rei, ele criou uma festa e usou dos utensílios que eram do templo que foram tirados de Jerusalém. E aí, para sua grande surpresa, aparece uma mensagem que ninguém consegue entender, ninguém consegue compreender, e aí vem Daniel e ele faz a explicação da mensagem. E a explicação da mensagem foi ali uma grande dor, foi motivo de grande sofrimento para ele. Onde que está a explicação dessa mensagem e que o seu reino teria fim? Está ali a partir do versículo 24. Então, aqueles que quiserem, a partir do versículo 24. E aí Daniel, no versículo 29, ele diz que surgiria um novo império. Surgiria um novo império. Foi isso no capítulo 6, comecinho do capítulo 6, que nós vamos perceber. Cai o império da Babilônia e depois surge o império persa, ou império dos Medos. E aí esse império persa teria como rei Dário, alguns chamam de Dario. Então nós temos aqui um novo rei. Nós já vimos a morte de Nabucodonosor, agora de Baltazar, mas aqui não é só uma sucessão, aqui é um novo império que surge. E é esse império que vai depois permitir que Israel tenha liberdade, possa voltar para a sua terra, possa voltar e reconstruir o templo. Isso daqui nós já vimos em alguns livros históricos, principalmente ali dos irmãos Macabeus. Capítulo 6, capítulo belíssimo, quando nós ouvimos falar de Daniel, normalmente, muitas vezes eu digo meu nome é Padre Daniel. Ah, Daniel, Cova dos Leões. Então, quando tem livros de criança, normalmente a gente já relaciona Daniel com a Cova dos Leões. Onde que tem essa passagem de Daniel na Cova dos Leões? No capítulo 6, bem ali no centro do livro de Daniel. Então, lembrou de Daniel na Cova dos Leões, às vezes não tem tempo para ler o livro todo, você corre ali no capítulo 6. Capítulo 6 todo é um capítulo relativamente breve, só 29 versículos. Esse capítulo 6 vai narrar aquilo que Daniel passou na Cova dos Leões. E aí, quando ele é atirado na Cova dos Leões, aqui, se alguém quiser pegar só o sumo, a parte principal, está entre os versículos 17 e o versículo 25. Daniel na Cova dos Leões. Aqui nós temos Deus, ele revelando através de Daniel que ele age no mundo, que aqueles que estão com ele estão protegidos, que Deus, ele cuida dos seus. E aí, uma grande resposta depois de Daniel ele ter se livrado da Cova dos Leões foi o rei Dário, ou rei Dario, ele ter professado a fé. Aqui é um texto belíssimo e essa profissão da fé do rei, eu penso que vale a pena ser lido. Eu grifei aqui antes disso dos versículos 23 até o versículo 25, versículos belíssimos de Daniel, ele escapando da Cova dos Leões e Deus mostrando que ele estava agindo na vida de Daniel. Então, muito mais do que aquilo que foi a conversão do rei, eu penso que merece nós lermos aqui e temos um pouco mais de atenção para esses versículos de Daniel. Então, quem tem a Bíblia, versículo 23. Meu Deus enviou-me seu anjo e fechou a boca dos leões. E aí Daniel ele diz assim, olha a resposta de Daniel ao rei. Começa um pouquinho antes, no 24. O rei vive para sempre. Meu Deus enviou-me seu anjo e fechou a boca dos leões, de tal modo que não fizeram-me mal, pois eu fui considerado inocente diante dele, e também diante de ti, ó rei, não fiz mal algum. Então, o rei sentiu uma grande alegria por sua causa, e ordenou que tirassem Daniel da cova. E Daniel foi retirado da cova, nele não se encontrando ferimento algum, porque tivera fé em seu Deus. O rei mandou então trazer os homens que tinham caluniado Daniel e os fez precipitar na cova dos leões.
eles, seus filhos e suas mulheres. Antes mesmo que tocassem no fundo da cova, os leões já tinham apoderado deles, esmagando-lhes os ossos. Claro, gente, fica triste aqui pela morte de algumas pessoas, mas aqui mostra o poder e a grandiosidade de Deus. Se alguém quiser ver profissão de fé do rei Dário, eu penso que é um texto também que é muito interessante, está ali no versículo 26 e no versículo seguintes. Nós vamos um pouco adiante, agora nós começamos a segunda parte do profeta Daniel. A primeira parte de 1 a 6 é uma parte mais histórica, depois a partir do capítulo 7 é uma parte das visões. Então poderia ser dividido em dias diferentes. O padre já disse por que não divide, porque senão os 2 dias eles ficaram muito longos. E o profeta Daniel nós vamos querer fazer em 3 dias para nós completarmos o Antigo Testamento até o dia 30 de setembro. E 1º de outubro, com grande alegria, nós vamos começar o Novo Testamento. Então nós vamos ali para o capítulo 7, começam algumas visões apocalípticas. A primeira delas, no capítulo 7, nós poderíamos chamar de visão dos 4 animais. Nesta visão, Daniel ele vê 4 animais representando 4 reinos. A visão culmina no juízo de Deus e no estabelecimento do reino santo de Deus. Quem tem a Bíblia e quiser ler o capítulo 7, aqui tem uma passagem, tem um detalhe que chamou muito minha atenção, eu penso que já foi lido quando nós meditávamos o Evangelho de São Mateus. Então, aqui merece ser grifado. Muitas vezes nós ouvimos este título, esse termo no Novo Testamento e já corremos e não sabemos, mas não questionamos. Filho do homem, filho do homem, filho do homem. O que é o filho do homem? Aparece em Ezequiel algumas vezes, mas eu gosto muito desta passagem aqui no livro de Daniel. Nós já refletimos outras vezes, o padre pelo menos mencionou, e agora nós chegamos no texto propriamente dito. Capítulo 7, versículo 13. Veja. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Que coisa interessante. Padre, o que isso tem a ver? Veja, ele estava nas visões noturnas. Versículo 13, aqui tem que ser grifado. Quando notei, vindo sobre as nuvens do céu como um filho do homem. Quem que é o filho do homem? De onde que ele veio? Ele veio das nuvens do céu. Alguns mais críticos vão dizer assim, profeta Daniel, ou o livro de Daniel não quis dizer isso. Possivelmente ele não quis, possivelmente ele não tinha nem consciência, mas Deus, ele age através daqueles que escrevem. Então quem que é o filho do homem? O filho do homem é alguém que é humano, mas aquele que veio entre as nuvens, aquele que veio entre os céus, aquele que desceu do céu para a terra. O filho do homem é Jesus. Possivelmente Jesus conhecia o profeta Daniel, conhecia os textos de Daniel. Jesus é Deus, então Jesus, se auto-intitulando Filho do Homem, ele está dizendo que ele é aquele que veio entre as nuvens. Para mim esse texto aqui é profético, é Daniel dizendo, ou antecipando, anunciando um sinal que teria o Salvador quando ele viesse no nosso meio. Então aqui nós estamos diante de um texto aqui belíssimo, belíssimo, extremamente importante. Quando a gente estuda a Bíblia, medita a Bíblia, é sempre um terreno assim meio perigoso, alguns concordam, outros não, cada um tem uma interpretação. Então, novamente, aquilo que o padre está dizendo não pode nada contra a doutrina da igreja, mas muitas vezes é aquilo que eu rezo, aquilo que eu interpreto. Então aqui eu vejo como um grande sinal messiânico, um sinal daquilo que seria realizado depois em Jesus. Gosto muito desse texto. Então, o padre sugere, daqui a pouco a gente chega no Novo Testamento, quando ouvir esse termo, filho do homem, lembra do padre Daniel, lembra do 7 que é perfeito, número da perfeição, e lembra do 13 que é Nossa Senhora de Fátima. Então aqui nós já temos alguns meios aqui de nós recordarmos. Vai lembrar do padre Daniel, então lembra de Daniel, lembra do 7 que é perfeição, e lembra de Nossa Senhora de Fátima, que é o número 13. E aí nós vamos lembrar desta interpretação do Filho do Homem. Capítulo 8, nós vamos caminhar agora para o capítulo 8, capítulo 9, nós temos aqui 2 visões. A visão do capítulo 8 nós podemos chamar, a Bíblia de Jerusalém diz isso, a visão do cordeiro e a visão do bode. É uma visão que simboliza a luta entre os impérios persa e grego. Então haviam 2 impérios ali, tanto o Império Persa quanto o Império Grego.
E esta visão, aquilo que eu pesquisei diz isso, que simboliza a luta entre esses dois impérios. É um capítulo aqui muito denso, muito difícil de ser compreendido. Então não se assuste se vocês tiverem dificuldades. Por fim, capítulo 9, nós temos a profecia das 70 semanas. Profecia das 70 semanas. Um texto muito bonito, gostei muito desse capítulo 9. Capítulo 9, Daniel ora em arrependimento e recebe uma revelação sobre o futuro de Israel e também sobre a vinda do Messias. Também um capítulo aqui que vai mostrar a vinda do Salvador. Capítulo 9 é belíssimo, belíssimo. Esse daqui precisa ser lido, precisa ser meditado. Principalmente a primeira parte. Aqui Daniel, aqui é como se fosse uma história daquilo que foi Israel. Ele faz uma oração, implorando a Deus por perdão. Aqui tem que ser lido. A minha vontade era ler tudo. Nós pecamos, cometemos iniquidades, agimos impiamente, rebelando-nos, afastando-nos dos teus mandamentos e normas. Não atendemos aos teus servos e profetas que falaram em teu nome, a nossos reis, nossos príncipes, nossos pais e a todo o povo da terra. Então ele vai fazendo uma oração de arrependimento em nome do povo. Texto belíssimo, belíssimo, é um pedido de perdão. É um reconhecimento da falta, um ato humilde e também um pedido de perdão e, por fim, um pedido de bênção e ajuda divina. Quem quiser ler apenas alguns versículos ou se quiser destacar alguns versículos, eu sugiro que nós destaquemos a partir do versículo 16, e o versículo 16 e o versículo 17. Versículos ali belíssimos. Por fim, nós temos aqui possivelmente o anjo, eu penso que é isso mesmo, não dá para questionar. Aparece Gabriel, o anjo Gabriel, e ele faz uma profecia a Daniel. Isso daqui é uma grande visão que Daniel ele tem do anjo Gabriel. Nós podemos ver ali, a partir do versículo 30, esta grande profecia. O anjo Gabriel, ele explica a profecia a Daniel. Irmãos e irmãs, amanhã capítulos 10, 11, 12, 13 e 14. São profecias, é a visão final, ou a visão mais geral. Capítulos ali um pouco densos, um pouco difíceis, mas vale a pena ler. E aí, se Deus quiser, depois de amanhã, já chegamos em Sabedoria, que será o último livro do Novo Testamento. Obrigado por perseverar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vá aquecendo os motores aí, vai convidando outras pessoas, porque nós vamos começar o Novo Testamento. Ali, em 3 meses, nós queremos pedir a Deus a graça de lermos o Novo Testamento todo. Alguns vão dizer, padre, eu não consigo ler a Bíblia toda, mas eu acho que nós podemos ler pelo menos o Novo Testamento todo. O Novo Testamento todo. Aqueles que desejam ler podem começar no dia 1º de outubro. Então vai avisando os amigos, as pessoas mais próximas, nós vamos dando outras informações. Quem não conseguiu entrar nessa primeira parte aí do trem, do comboio, vai poder entrar na próxima estação, que é a estação mais importante, que é o Novo Testamento. Parabéns a você que está desde o início. Parabéns a você, guerreiro e guerreira, que vai ler a Bíblia toda. Olha, que graça, que graça. Hoje já passou praticamente 70%, 80% desse processo e estamos fortes e firmes, perseverando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.